Eu vi uma matéria hoje que me chamou muita atenção e fala sobre a gestão do grupo do Fluminense. A gestão entre os jogadores. Como pode você não conseguir colocar para jogar junto o artilheiro da equipe no ano, a principal contratação da equipe no ano, o salário mais caro do elenco e o cérebro da equipe? Como é que pode esses três não se complementarem e não conseguirem jogar juntos? Eu tô falando aqui do John Kennedy, do Lúcio e do Hulk. Uma publicação feita pelo jornalista Pedro Brandão, do jornal Lance, gerou uma matéria no Netflu, que tá gerando esse vídeo aqui. Olha como é que uma coisa leva a outra, né? Então, assim, vamos debater isso juntos aqui, porque daqui a 48 horas, um pouco mais de 48 horas, o Fluminense vai estar decidindo a sua vida na Copa do Brasil contra o Vasco. E eu não consigo entender como o Fluminense tem jogadores de qualidade, como o John Kennedy, como o Lúcio Acosta, que já foi o cérebro dessa equipe, o principal jogador do Fluminense naquele momento mais importante nosso até agora no ano, de futebol mais bonito, de performance. Como é que o Lúcio Acosta sumiu? Como é que ele desapareceu? Tá muito mal nos últimos tempos. E o Hulk, cara? O Hulk tá acabado mesmo, assim, tá decretado. O Hulk não vai conseguir ajudar em nada, ele desaprendeu. Pô, não é possível. Já dá pra decretar isso com 6 jogos? Bom, decretar, eu acho que não. Mas o Hulk até agora no Fluminense, ele tem sido a continuação do que ele era no Atlético Mineiro, né? Então, só pra você entender, pessoal, vamos começar esse debate aqui. E queria pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e dar uma olhada nos nossos produtos da nossa loja aqui do YouTube Shop. Normalmente aparece por aqui pra você, tá? Ou você vai aqui na descrição. Todos os produtos originais, com nota fiscal, tudo mais. Produto original, nada de tailandesa, primeira linha, não, tá? É produto original, com garantia. Do Fluminense e os outros produtos que eu vou deixar aqui também. Tem muita coisa legal, dá uma olhadinha na nossa loja do YouTube Shop, tá? Bom, vamos lá. Tudo começou por causa dessa matéria aqui. Matéria não, desse post no Twitter do jornalista Pedro Brandão, que cobre o Fluminense pelo jornal Lance, tá? Ele escreveu o seguinte: o Fluminense hoje tem um problema sério de gestão. O artilheiro da temporada e um dos melhores jogadores do time, John Kennedy, não pode jogar junto com a contratação mais badalada do ataque, que é o Hulk. Eu diria mais do que isso, não é questão só do Hulk ser badalado, não. É qualidade mesmo. O Hulk sempre foi um grande jogador, né? Como assim os três não podem jogar juntos? Aí ele botou aqui, item 1. Para isso acontecer, Zubeldia teria que abrir mão do Lúcio Acosta. Você acha que vale a pena? Ele faz uma pergunta para você, torcedor do Fluminense. Você acha que vale a pena barrar o Lúcio pro Hulk entrar no lugar dele? Segunda opção, segundo item, essa é a única opção, segundo ele. Nenhum time funcional no mundo hoje defende com menos de 4 jogadores na segunda linha. Zubeldia nunca fez isso no Fluminense. Hulk, JK e Acosta não marcam na segunda linha. E a conta não fecha. Qual dos três vai pro banco? Tem que um dos três ir pro banco? Não tem outra opção? O Hulk não poderia entrar ou de um lado ou do outro? Ou Canóbio ou Savarino? E aí o primeiro comentário aqui é o seguinte, ó. Pedro, por que abrir mão do Lúcio necessariamente? O Savarino também vem mal. O Canóbio, por mais que ajude muito, ele erra tanto quanto corre. O problema do Zubeldia é a não variação tática. Ele tem peças para jogar diferente, mas as forçam a jogar sempre igual. Aí o jornalista respondeu, o Savarino marca na segunda linha. Não é questão de preferência, é questão de lógica. É preciso ter, ao mesmo tempo, 4 marcando na última linha. Então, assim, o Canóbio nem se fala, né? Não dá pro Canóbio sair da equipe do Fluminense. Então, você pode discutir o Savarino ou o Lúcio. E aí, essa postagem aqui do Pedro Brandão gerou essa matéria aqui do Netflu. Matéria do Bruno Loreto, do portal Netflu. Jornalista aponta problema envolvendo Acosta, Hulk e John Kennedy no Fluminense. A conta não fecha. Lembrando, pessoal, pra quem tá chegando aqui desavisado, não é problema de relacionamento, treta, crise, nada disso não, tá? O problema é como os três vão jogar juntos. Porque assim, para um time que quer fazer gol, quer atacar, quer criar, quer performar, você não necessariamente precisa abrir mão desses caras aqui não, pô. E ele diz o seguinte, a possibilidade de Luiz Zubeldia escalar Hulk e John Kennedy juntos no ataque do Fluminense abriu um novo debate entre torcedores e jornalistas. Após o treinador admitir que a dupla pode atuar lado a lado, o Zubeldia na última coletiva, não é que ele admitiu que os dois podem jogar lado a lado, não é bem assim, tá?
O Zubeldia foi perguntado, Hulk e John Kennedy podem jogar juntos? Ele falou, tudo é possível. São dois grandes jogadores e no futebol tudo é possível. Se houver uma oportunidade, nós o faremos. Mas ele não falou que tá pensando nisso, que tá treinando essa possibilidade, tá? Aí aqui, o jornalista, não sei se é jornalista, né? Eu acho que é. Deixa eu ver aqui, ó. Bruno Loreto, vamos ver aqui a assinatura, né? Até pra gente dar os créditos certinho. Jornalista formado em 2018. Então o Bruno Loreto aqui, que é o jornalista do Netflu, debate a fala do Pedro Brandão, do jornal Lance, né? Aí ele destaca a primeira frase aqui, ó. Frase do Pedro Brandão. O Fluminense hoje tem um problema sério de gestão. O artilheiro da temporada, um dos melhores jogadores do time, John Kennedy, não pode jogar junto com a contratação mais badalada do ataque, que é o Hulk. Aí o Pedro Loreto comenta aqui, ó. Apesar da queda no rendimento nas partidas mais recentes, a Costa segue sendo um dos principais jogadores do Fluminense na temporada, acumulando números expressivos de gols e assistências e sendo considerado uma das referências técnicas do elenco. Referência técnica do elenco, ele é. Que ele é ótimo jogador, isso aí não tem dúvida, tá? Mas o Lúcio Costa, ele vem sendo uma referência técnica do Fluminense com números expressivos de gols e assistências? Vamos ver isso juntos? Então assim, vamos dar uma olhada aqui, ver se o Acosta realmente ele tem números expressivos, se ele tem gols e assistências nos últimos jogos com a camisa do Fluminense. Cara, é fácil de achar aqui, tá? O último jogo que o Acosta deu assistência, ele deu 2 assistências contra o Nova Iguaçu. Amistoso. Depois dessa parada pra Copa do Mundo aí. Né? Nova Iguaçu, com todo respeito, assim, você quer contabilizar isso aqui? Ok. 2 assistências. Depois disso, o Acosta contra o Bahia, na verdade contra o Bahia ele não jogou, aí contra o Bragantino, nada, que foi até o jogo polêmico lá que ele tomou aquele cartão, né? Nem gol nem assistência. Contra o Grêmio, nem gol nem assistência. Contra o Bahia, nem gol nem assistência. Contra o Vasco, nem gol nem assistência. Antes do jogo contra o Nova Iguaçu, contra o Cruzeiro, nada. Contra o Laguaira, nada. Contra o Mirassol, nada. E vai vendo as notas, tá? 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.7. Aí teve um 7.1 aqui contra o Bahia e um 6.6 de novo. O Lúcio já tá mal, não é de hoje. Vamos ver qual foi o último jogo. Vamos pular a página aqui, ó. Não dá? Dá pra pular. Vamos ver qual foi o último jogo aqui que ele fez um gol. 19 de maio. Fez um gol na vitória do Fluminense por 2-1 contra o Bolívar. Aí no jogo anterior contra o São Paulo, ele tinha dado uma assistência. E no jogo anterior contra o Operário, ele tinha feito um gol. Então assim, o Lúcio participou de 3 gols seguidos. No dia 12, no dia 16 e no dia 19 de maio. Tá? Gol, assistência, gol. Depois passou esse período todo aqui sem nada. Nem gol, nem assistência. Se você quiser contabilizar as 2 contra o Nova Iguaçu, beleza. Mas antes desses 3 jogos aqui, Dezão, Operário, São Paulo e Bolívar, ele tinha passado em branco contra o Vitória, contra o Rivadavia, contra o Flamengo, contra o Laguaira, contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro. Aí contra o Vasco, naquela derrota ridícula, uma das mais vexatosas da nossa história por 3-2, ele deu 2 assistências naquele jogo. Então vamos pegar os números do Acosta nos últimos... Isso aqui chega a dar 20 jogos. 2, 4, 6, 8, 10. Nos últimos 20 jogos, vamos pegar? Ó, 10 mais 10, ok? 2, 4, 6, 8, 10. Vamos ver o que ele tem. Ele tem 2 assistências, 3 assistências. Se você pegar contra o Nova Iguaçu, 5 assistências. Vamos ver gols? Ele tem 1, 2... Opa, fui errado, peraí. 1, 2, não é isso? Ó, 1 contra o Operário, 1 contra o Bolívar. E mais nada. O Lúcio Costa, ele fez 2 gols e deu 2, 3, 5 assistências nos últimos 20 jogos. 2 gols e 5 assistências
nos últimos 20 jogos. Sendo que 2 assistências foi no amistoso contra o Nova Iguaçu. Se você quiser tirar isso e colocar jogos oficiais, a gente está falando de 3 gols e 2 assistências em 20 jogos. Será que os números dele em participação em gol nos últimos 20 jogos são realmente relevantes? E se aumentar aqui para 30 jogos, vocês vão ver que a média vai piorando, tá? Então, assim, o Lúcio teve um começo de ano muito bom, mas vem caindo demais de posição. De posição não, de performance, né? De aproveitamento. Então, assim, muito se fala em tirar o Savarino da equipe, muito se fala em tirar o Canóbio da equipe, mas eu não vejo quase ninguém falando sobre a saída do Lúcio. Mas a pergunta que eu faço é, precisa sair o Lúcio? Será que o Zubeldia não tem capacidade funcional, capacidade técnica, tática, de encaixar todo mundo na mesma equipe? Será que ele não poderia jogar num 4-4-2? Por exemplo, um meio-campo com Martinelli, Hércules, Lúcio e Canóbio. O Canóbio fazendo uma função de meia-direita, ou Martinelli, Hércules, Savarino e Canóbio. O Canóbio fazendo a função de meia-direita e Hulk e John Kennedy no ataque. Porque assim, pessoal, não faz sentido. Eu acho que esse é um debate que a gente tem que ter. Não faz sentido o Fluminense pagar o salário que ele paga ao Hulk, ter contratado o Hulk é um jogador decisivo de grandes jogos, e a gente enfrentar agora um Vasco enfraquecido, um Vasco que a própria torcida do Vasco fala que é um dos piores Vascos de todos os tempos, e a gente jogar um jogo medíocre que a gente jogou agora no último sábado. Deixar o Hulk no banco, a principal contratação do ano. Eu também não acho que deveria nem ter contratado, e o Hulk também não tá performando para jogar. Só que o Lúcio também não tá. Será que não dá pra botar a tropa de elite toda junta e o Zubeldia achar uma forma, um equilíbrio para fazer com que o Fluminense não fique enfraquecido defensivamente, já que tá jogando com a sua terceira dupla de zaga, com seu quinto e sexto zagueiro, que foram bem pra caramba no último jogo, mas é a terceira dupla de zaga, né? Eu acho que isso passa muito pelo Zubeldia, cara. Ele tem que achar uma forma de encaixar esses caras juntos. E acho que a queda de desempenho do Lúcio, como eu acabei de falar agora aí, nos 19 últimos jogos, tirando amistoso contra o Nova Iguaçu, porque realmente o Fluminense deu de 6 e tal, são 19 jogos, 3 assistências e 2 gols. O último gol dele, vou olhar aqui, se eu não me engano, foi em maio, né? Acabei de ver agora. O último gol do Lúcio foi no dia 19 de maio. Gente, hoje é dia 3 de agosto. Tudo bem, parou ali, Copa do Mundo e tal. Mas, pô, é muito tempo, é muito jogo. Vamos trabalhar com jogo? São 10 jogos. Seu Lúcio Acosta marcar um gol com a camisa do Fluminense. Vamos trabalhar com jogos? São 10 jogos. Incluindo contra o Nova Iguaçu, que o Fluminense goleou e deu de 6. E ele não marcou gol. Porra, ele é o camisa 10, ele é o cérebro dessa equipe. O jogo precisa passar por ele. Ele precisa jogar centralizado, pegando a bola no meio-campo e construindo jogada. Não jogar enfiado lá dentro da zaga adversária como ele tem feito. Queria trazer esse debate com vocês aqui. Porque a gente fica só Hulk ou John Kennedy, Hulk ou John Kennedy. Não tem que ter essa discussão, pô. O titular do Fluminense é o John Kennedy, ponto final. Essa discussão não tem que existir. Ah, mas o Hulk ou John... Não, é o John Kennedy, ponto. Não se discute isso. Agora, o Hulk tem que ficar fora do time? O Lúcio tem que continuar jogando mal e ser titular inquestionável? Por que não? Botar o Savarino no meio, talvez o Canóbio na esquerda e o Hulk pela direita. Ah, Deus, ele não é ponta, eu sei. Mas tem que dar um jeito de, em jogos grandes assim, esse cara tá em campo. Porque se nessa altura do campeonato, com 1 ano e meio de contrato ainda, a gente fala que ele não tem vaga na equipe, ele vai passar agora 1 ano e meio no banco de reservas? Ou seja, se tiver mal, que fique, né? Enfim. Debatam aí nos comentários, usem os comentários desse vídeo aqui para poder debater, questionar. E queria saber a opinião de vocês. Vou ler todos, tá? Escreva bastante aí. Aproveita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E não esquece de dar uma olhadinha nos nossos produtos aqui do nosso YouTube Shop. Valeu? Até a próxima, galera. Tamo junto.